Bom, boa noite então, pessoal. Mais uma aula de filosofia aí, agora com o professor Hanon. Vou tentar seguir um pouco a linha do Felipe. Vamos ver, vocês me falam aí se faz sentido, não faz. Qualquer dúvida, joguem aí no chat. O Felipe vai lendo aí, vai me falando, tá? Qualquer coisa. Queria abrir aqui só abrir um slidezinho básico para começar a aula, com a foto do homem, do rapaz. Aqui. Pronto, vamos lá. Vocês conseguem ver por aí? Certo. Então a aula de hoje vai ser sobre o Bakunin, né? O Bakunin. Assim como Marx, eu diria talvez até mais do que Marx, um autor muito falado, mas pouquíssimo lido, né? Pouquíssimo lido. Eu queria saber aqui, eu pedi para vocês levantarem a mãozinha pelo Google Meet. Alguém já ouviu falar do Bakunin? Já ouviram o nome dele? Levantem a mãozinha assim, ó. Sinceramente, eu nunca ouvi falar, velho. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver a lista de quem levantou a mão. Tem como ver, Felipe, a lista de quem levantou a mão? Ninguém levantou a mão, não. Ninguém levantou. Só a Vanessa que nunca ouviu falar. Ô, louco, Vanessa. A Nicole também falou que nunca ouviu falar. A Ana também não. Né? Vocês nunca ouviram falar do Bakunin, mas vocês devem ter ouvido falar de uma coisa chamada anarquismo. Já ouviram falar a palavra anarquismo? Sim. Vocês já ouviram, né? Inclusive, imagino que alguns de vocês devam ter presenciado de perto ou próximo de vocês, pelo menos, a ocupação das escolas, por exemplo, onde houveram alguns debates sobre isso, né? Alguém ouviu falar sobre isso? Não. Certo. Bom, Bakunin é um dos principais pensadores anarquistas, assim como o Marx está para o Manifesto Comunista, o Bakunin está para o anarquismo. Aí, chegou o Guilherme. Boa, Guilherme. Estava esperando você para a aula, para começar a aula. E aí, Guilherme, você já ouviu falar de Bakunin, cara? Já ouviu falar dele? Alguma coisa sobre ele? Eu só sei que ele brigava com o Marx, aí eu não gosto dele. Né? Eu falei aqui no começo da aula que ele foi um dos filósofos muito falados, assim como Marx, e pouquíssimo lido. Na verdade, menos lidos, inclusive, que o Marx, né? E aí a gente vê um pouco essa má impressão que ele passa, ou que pelo menos os marxistas passam sobre o Bakunin. Mas vamos lá. Trouxe aqui uma síntese geral sobre ele, deixei anotadinho aqui em alguns pontos. A nossa aula não vai ser tópicos, é só isso aqui para apresentar o autor. Eu pus aqui um pouco a data de vida dele. Ele nasce logo no fim das guerras napoleônicas, tá? Ele nasceu com 1 ano de idade, vem o tal do Congresso de Viena. Se vocês lembram lá das aulas de história, é o momento onde as monarquias retomam o poder, né? É um momento forte para o Hegel, por exemplo, em que o Hegel jovem vê a Revolução Francesa e depois ele vê a degeneração do movimento, né? Ele vê as monarquias retomando poder. Enfim, isso traz uma série de questionamentos. O Bakunin já nasce vendo esses questionamentos. Interessante falar que ele, assim como Marx, é um jovem hegeliano, materialista e também dialético, né? Esse é um Bakunin talvez que pouco se fala, né? Ele é materialista, ele vai usar o método dialético, assim como Marx, assim como Hegel, e assim como Marx ele critica o Hegel também, né? Trazendo coisas novas. Ele é um filho de nobres, né? Isso é uma contradição aí, assim como
o Marx vai ter algumas, ele também vai ter as suas contradições, né? Ele é filho de nobres. Ele se engaja, assim como Marx, na Primavera dos Povos, em 1840, né? E talvez esteja uma questão ímpar aí no seu pensamento, ele não é um intelectual de gabinete. Não estou falando que o Marx é um intelectual de gabinete, estou falando que ele não é um intelectual de gabinete. Ele tinha treinamento militar, né? E isso fazia com que ele se emocionasse e adentrasse em uma série de rebeliões da Primavera dos Povos. Ele pegava a baioneta e literalmente entrava no confronto, né? O que dá para o pensamento dele algo que vai ser chamado mais para frente de organicidade, né? A ideia de intelectual orgânico, né? Essa ideia de um intelectual que está dentro dos eventos, né? Né? É interessante ressaltar aqui que no fim da Primavera dos Povos, ali em 1849, né? Ele é preso, tá? Ele é preso na Alemanha e mandado para a Sibéria. Ele vive aí uma tragédia durante o momento de prisão dele. Parece que ele chega a passar aí 6 meses acorrentado, um negócio assim, tragédia grega mesmo, perde todos os dentes, enfim. Mas queria dar um pouco esse contexto, porque ele não vai ter um grande pensamento, uma obra literária concisa, né, um grande livro. Ele vai ter uma série de escritos que vão ser reunidos depois, né? Inclusive, isso é uma dificuldade de se ler Bakunin, porque você precisa ter aí um cuidado muito com as fontes, mais do que o Marx, por exemplo, que tem ali um compilado, né? O Capital, livro 1, ele escreveu em vida. Bom, antes da gente pegar um pouquinho do Bakunin, eu queria trazer um pouco essa noção, essas definições de seres humanos que nós vínhamos trabalhando, né? Trabalhamos bastante aqui com o Felipe essa noção da racionalidade, né? O que é a razão, o que é a consciência. Bom, como bom materialista, tanto ele quanto o Marx vão fazer eles vão se contrapor aí de forma materialista. Gente, antes de eu entrar nesse slide, tudo bem com o que eu falei agora? Todo mundo? Sim. Tá ok, né? Certo. Então, se a gente for pegar aí uma noção talvez kantiana, hegeliana, com algumas aspas aí, a gente vai ter essa noção, digamos assim, a grosso modo mais liberal, em que o homem se diferencia na capacidade de pensar, né? E aí a gente vai ter uma porrada de debates sobre o que é este pensar. Tentei resumir aqui. Marx vai trazer muito bem aí, o Felipe trouxe para a gente, né, na semana passada, que o homem vai se diferenciar através dessa capacidade de transformar a natureza através do trabalho, né? Então, o ser humano, para o Marx, se define como trabalho, certo? Para Bakunin, metabolismo? Como assim? É o metabolismo da natureza, né, com as mãos, né? Acho que o homem, ele é o homem, né, o ser humano. O metabolismo da natureza com as mãos, essas coisas de transformar, né, através do trabalho, as coisas, né? Isso. É isso Felipe quer mesmo, falar? só um parênteses, é isso mesmo, Gui. Quando fala metabolismo, né, a palavra meta é aquela que está acima, né? Lembrar da metafísica. Física é o nosso mundo físico, o meta é o que está acima do físico. Então, o metabolismo também, né, de bólico, de bulia, né, do grego, da natureza. E o metabólico é o ser humano que transforma a natureza. Sempre é bom usar o exemplo do Aristóteles lá, da madeira. Pega a madeira, corta, transforma em cadeira, continua sendo madeira, mas é o metabolismo do ser humano mais natureza. Cultura mais natureza. Só isso mesmo, mas é isso mesmo. Só o último parênteses, Gui, naquela linha que a gente estava falando do Marx na semana passada, a questão do marxismo não é muito o metabolismo, mas é a metamorfose. É como o capitalismo muda de forma. A partir do desenvolvimento ele muda. Mas é só um parênteses. Vai lá, Ramon. Show.
Eu estou tentando deixar de forma muito simples aqui, Gui, porque eu vou entrar numa outra concepção, tá, de ser humano. Mas, assim, é isso mesmo. Façam as perguntas, gente. Não é para se inibirem nas perguntas. E aí, o Bakunin vai trazer uma noção diferente de ser humano. Veja bem, a gente podia talvez definir em 3 pontos aqui. Ser humano é animalidade, né? Natureza, ser humano é pensamento e ser humano é revolta, né? Então, para o Bakunin, se a gente for colocar de uma forma bem simples, como eu coloquei aqui, o ser humano se diferencia, e é homem, né? Óbvio, ele está no mesmo período que o Marx, ele está falando de homem, né? Esse homem branco e tal. Homem que se diferencia enquanto capacidade de se revoltar contra a própria contradição. Logo, contra a própria animalidade, né? Veja bem, ele não traz aqui uma contradição entre transformação da natureza e negação da condição humana, e isso vai diferenciar ele do Marx, tá? Quando tanto Hegel quanto Marx vão colocar que essa transformação do meio natural confere a um homem, ou dentro do capitalismo, né, confere à sociedade capitalista algo que nega a natureza, para o Bakunin essa divisão não existe. Tá? Essa divisão não existe. Vou mostrar um pouco para vocês, um trechinho aqui, para vocês entenderem como ele vai misturar essas coisas. Mas eu lembro que alguns de vocês fizeram essa pergunta em uma aula passada, né? Mas e o cachorro? Ele é racional ou não é? E um animal, sei lá, o João de Barro, né? Eu acho que é uma boa pergunta do João de Barro, né? Porque ele faz uma casa. E essa separação para o Bakunin, ela não existe. Veja bem, a revolta para o Bakunin confere ao ser humano a capacidade de transformar as coisas, né? De se indignar, de se revoltar contra as coisas. Consequentemente, o conceito de revolução para o Bakunin será também diferente do conceito de Marx. Se para Marx o processo de revolução é um processo abrupto de não só de ruptura, mas de tensão, né? Para o Bakunin, a revolta vai estar numa chave proudhoniana de pensamento, em que a revolta ela é parte natural, né? Ela é uma parte que acontece. Inclusive, vou dar um spoiler, o conceito de revolução permanente ele já aparece em Proudhon antes do Trotsky, né? Antes do Trotsky, nessa ideia de uma revolução como algo que que já está a revolução como algo que já está na definição do ser humano, né? Como fruto dessa revolta. Tudo certo até aqui, gente? Sim. Certo. É interessante a gente pegar autores como Rousseau, por exemplo, né? Como Rousseau. Rousseau traz, por exemplo, o direito à revolta, né? Se um Estado não confere os direitos, não garante, né, essa noção iluminista, digamos assim, para uma sociedade conseguir, para os cidadãos conseguirem existir, cabe aos cidadãos a revolta. Então, é como se o Proudhon e o Bakunin fossem um avanço dialético dessa noção, tá? Sem negar o Hegel e sem negar o Marx, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente ouve por aí na internet, que o Bakunin nega o Marx, mas não é muito por aí quando a gente lê. Tudo certo até aqui? Diga, Naras, Felipe. Assim, é importante também falar, só para reforçar isso que o Ronald acabou de dizer, né, que eles não são opostos, porque o Bakunin começou a traduzir o Capital para o russo. Então, a primeira versão do Capital, lá, a primeira edição, Bakunin traduziu para o russo, né, e depois das outras edições do Marx, ele esqueceu, deixou quieto, mas só para confirmar, né, que não...
Aí tiveram as tretas da Primeira Internacional, mas Isso. perfeito, Felipe, muito bem colocado, né? O Bakunin, tinha esquecido disso. Ele começa a traduzir, né, o Capital para o russo, né? Bom, aí eu queria trazer aqui, esse é o fim dos slides, eu queria trazer uma obra aqui que é Deus e o Estado, né? Veja bem, para Bakunin, e aí isso ele vai beber muito do pensamento proudhoniano, e aí eu não sei quem viu o filme do Jovem Marx, mas o filme do Jovem Marx é um grande deboche ao Proudhon, e aí eu lanço o desafio aos meus amigos marxistas de quem realmente leu Proudhon. Proudhon vai trazer uma tríade da centralidade do poder. Tá? O poder para Proudhon será centralizado em 3 coisas, né? O poder, a centralidade do capital, que rouba o nosso trabalho, a centralidade, isso, muito bom, Felipe. Gente, sempre que vocês quiserem colocar uma referência, eu vou jogando aqui, que eu vou esquecer de digitar durante a apresentação. Então, a centralidade do capital, que rouba o nosso trabalho, a centralidade do Estado, que rouba a nossa liberdade, e a centralidade da religião, que rouba a nossa consciência. Bom, é evidente que o peso da obra de Marx vai ficar no Capital e na noção do Estado, enquanto Proudhon e Bakunin eles não vão negar o Capital, como o Felipe bem marcou aqui, o Bakunin traduz o Capital, ou seja, não nega a influência do Capital, mas ele vai se debruçar sobre outras coisas que também serão importantes. Interessante, a gente pode traçar aqui, para quem quiser entrar mais a fundo, um paralelo no pensamento do Bakunin e do Walter Benjamin, lá na frente, né? A escola frankfurtiana vai descobrir uma coisa que o pensamento anarquista já traz há muito tempo. Ou talvez seja melhor chamar a escola de pensamento anarquista de socialismo libertário. Bom, vou explicar mais para o final essa nomenclatura. Eu queria trazer para vocês aqui, deixa eu pegar aqui, a página 40, a gente pegar, ler rapidamente uns trechinhos, gosto dessa dinâmica da aula do Felipe, quero continuar ela, não quero dar descontinuidade a ela. Alguém queria fazer alguma colocação, comentar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade aí. Só o deboche do Marx com o Proudhon é que é a filosofia da miséria, o livro do Proudhon, né? Isso, e aí o Marx vai fazer a miséria da filosofia, né? E aí o Marx vai maldizer o Proudhon, e aí os marxistas não leem o Proudhon, porque eles falam, cara, por que eu vou ler a crítica, né? Dialética é só a síntese. Eu sou culpado, mas um dia eu vou fazer isso, cara, porque é muito interessante. Veja, o Proudhon, Guilherme, e é interessante sua colocação, o Proudhon traz uma noção de dialética sem síntese. Aí é onde, né, para a gente entender um pouco, essa outra escola de pensamento vai para um outro caminho, né? A dialética do Proudhon e do Bakunin não necessariamente criam uma síntese. Bom, mas aí eu não vou dar aula de Proudhon aqui, mas lanço o desafio aos meus amigos, camaradas marxistas a lerem Proudhon de fato. Bom, vamos lá. Eu queria, alguém para me ajudar a ler aqui, gente, como a gente sempre faz aqui nas aulas. Felipe, quer falar alguma coisa antes de ler ou quer ler? Não, era ler mesmo. Se alguém quiser ler na frente, pode ler, senão eu leio. Ninguém? Gui? Vanessa? Então vamos lá. Lê até onde? Lê só o que está destacado? Pode ler. Lê de ponto em ponto, né? Para a gente parar de frase em frase para entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Deus sendo tudo, o mundo real e o homem não são nada. Deus sendo a verdade, a justiça, o bem, o belo, a força e a vida, o homem é a mentira, a iniquidade, o mal, a feiura, a impotência e a morte. Deus sendo o Senhor,
O homem é o escravo. Então, antes da gente continuar, ele vai usar o exemplo hegeliano e marxista, e do Marx, marxiano, desculpa, e do Marx também, sobre dialética senhor-escravo. A questão é que ele vai aprofundar essa dialética senhor-escravo em uma outra noção de senhor-escravo. Né? Ele não está falando uma relação de trabalho, uma relação do capital. Né? O título da obra dele aqui chama Deus e o Estado. Né? Então a gente já entendeu que ele vai tecer essa dialética do senhor e do escravo de uma outra forma. Né? Então ele está falando aí, Deus sendo tudo e o ser humano é nada. Né? Pode continuar, próximo aí. Alguém? Dá-lhe, Ana. Vai lá, Ana. Incapaz de encontrar por si própria a justiça, a verdade e a vida eterna. Ele só pode alcançar isso por meio de uma relação divina. Continua? Pode continuar, pode continuar. Até aqui embaixo, aqui, ó. Tá. Mas quem diz revelação, diz reveladores, messias, profetas, padres e legisladores, inspirados pelo próprio Deus. E esses, uma vez reconhecidos como os representantes da divinidade sobre a terra, como os santos, instituidores da humanidade, eleitos pelo próprio Deus para dirigi-la em direção à via da salvação, exercem necessariamente o poder absoluto. Todos os homens devem-lhes obediência passiva e ilimitada. Pois contra a razão divina não há razão humana, e contra a justiça de Deus não há justiça terrestre, que se mantenha. Escravos de Deus, os homens devem sê-lo também da Igreja e do Estado, enquanto esse último for consagrado pela Igreja. Certo, próximo. Dá-lhe, Vanessa. Vanessa. Eis o que, de todas as religiões que existem ou que existiram, o cristianismo compreendeu melhor do que as outras, sem executar a maioria das antigas religiões orientais, as quais só abarcaram povos distintos e privilegiados, enquanto o cristianismo tem a pretensão de abarcar a humanidade inteira. Continua? Pode parar aqui. Então, o que ele está trazendo aqui para a gente, né? A dialética do senhor e do escravo, mas analisado sob uma perspectiva da religião, né? Não necessariamente do trabalho e do capital. Lembrem-se, essas coisas não se excluem, tá? A gente não está falando que essas coisas brigam uma com a outra. Então ele está falando, se Deus é o todo, é o perfeito, é o maravilhoso, é o belo, e aí podem colocar o adjetivo positivo que vocês quiserem, o humano nunca vai ser isso, né? Se eu estou falando que existe uma justiça divina, o que é a justiça dos homens frente à justiça divina? A gente tem que lembrar dos iluministas, né? Eles estão tentando criar, de alguma forma, né? Eu falei em algum momento aqui da aula que os iluministas estão tentando criar essa justiça divina. O Bakunin está debatendo isso, né? Está falando, olha, a gente pode criar uma justiça positivada, com leis racionais, mas, cara, enquanto houver uma noção de de justiça divina, tanto faz a justiça dos homens, ela vai ser sempre menor. Guilherme, esse texto é de 1871, tá? Texto de 1871. Bom, comentários. Quero ouvir comentários de vocês aqui. Bom, já que ninguém se manifesta, acho que ele está colocando aí as religiões orientais acima do cristianismo, né? E só que falando que as religiões orientais não têm a necessidade de abarcar o todo, e a religião cristã tem, de encontrar a humanidade inteira. Felipe, também de Deus. A relação dialética também é de Deus e o Estado, né?
Exatamente. Este é o ponto do Bakunin, né? Ele não nega a influência do capital, gente. De novo, a colocação do Felipe foi essencial. Ele traduz o capital. Ele está tentando acrescentar uma noção a mais. Deu para entender, Gui? Né? Felipe, vou fazer um parênteses, cara. Ele está falando aqui sobre as religiões orientais. Isso é dado porque ele é da Rússia, e a Rússia vai ter, dentro do Império Russo, vão ter várias etnias, né? Inclusive, isso vai ser um ponto aí quando vocês forem estudar a Revolução Russa, né? A noção de nacionalidade soviética é muito diferente da noção de russo, de etnia, né? Então ele está em contato com algumas dessas religiões orientais. O que ele está falando é, elas também criam essa divisão de classes, digamos assim. Só que elas não tentam ser hegemônicas como o cristianismo é, né? Ele está falando de uma forma geral para o pensamento religioso. E aí, gente? Católico significa universal, né? Essa fita vem desde o berço, né? Uma coisa assim, né? Universal. O cristianismo vai tentar converter todo mundo, né? Gente, no texto, no livro Deus e o Estado, ele vai fazer uma metáfora com o Gênesis, né? Com o Gênesis da Bíblia. Vocês já entenderam aqui que ele está fazendo uma dialética do poder religioso com o poder estatal, né? Ou seja, o poder do Estado e o poder religioso estão imbricados um com o outro. Quem evoca a justiça divina são instituições, não é Deus, porque Deus é uma concepção, uma ideia, né? E quem fala em nome dessas ideias são instituições que criam formas de poder. Veja bem, no texto ele vai falar sobre a Bíblia e ele fala, olha, a Bíblia é um texto, né? É uma obra literária muito importante, muito interessante. Ele não nega a importância da Bíblia enquanto obra literária, mas não enquanto texto religioso, obviamente, né? E aí ele vai trazer, por exemplo, o exemplo do Gênesis. É uma grande metáfora que ele traz aqui, né? Se nós analisarmos o Gênesis, todo mundo já ouviu falar do Gênesis, né? A criação cristã, onde Deus cria o mundo perfeito do Éden, cria o homem, cria a mulher e proíbe Adão e Eva de comer do fruto, né? O fruto, e vem a serpente, vem Satã ali e fala, ó, come do fruto, come do fruto. E aí, quando eles comem do fruto, Deus manda eles embora do Éden. Pois bem, para o Bakunin, exatamente, para o Bakunin, isso é uma grande metáfora da tirania, né? Deus, sem razão aparente, não existe uma razão lógica para isso, ele simplesmente proíbe os seres humanos de comerem do fruto do conhecimento. E quando eles comem, ele exerce seu papel tirânico de expulsar eles do paraíso. Por quê? Por que ele expulsou eles do paraíso? Né? E aqui, nessa interpretação do Gênesis, nós vamos ter o papel de Satã enquanto o livre pensador. Alguém que estimula o pensamento livre, né? A liberdade de pensamento, né? Satã fala, coma do fruto, afronte o tirano, né? Afronte mesmo, né? Deboche da cara do tirano, né? E aí, se a gente for olhar ao longo da Bíblia, a gente consegue estender essa interpretação e isso vai ser amplamente usado dentro dos movimentos anarquistas ao longo da história, essa metáfora, né, de tirania, né? Então, se Deus não é, pelo menos Deus do Antigo Testamento, não é alguém tirânico, por que ele mandaria, por exemplo, um pai matar o filho e quando o pai está prestes a matar o filho, ele fala, não, pode parar aí, só para gerar um trauma na cabeça da criança, né? Porque Deus, por exemplo, jogaria pragas, né? Destruiria cidades inteiras, né? É interessante a gente ver essa noção de Deus enquanto justiça
como ela justifica como ela justifica o absolutismo, né? Se vocês pegarem na obra do Hobbes, a ideia, né, do monarca enquanto essa ideia de alguém que precisa exercer esse papel quase que de Deus, que é de bater nos outros, porque senão eles se batem, né? Assim, de forma bem, bem tosca, bem ilustrada. Tá dando para entender, gente? Certo. Eu vou fazer uma pergunta. Dale. Você sente que quando ele está falando do Estado, assim, como o Marx no Capital, ele usa a Inglaterra, né, como referencial para fazer a discussão ali, né, da dinâmica capitalista. Você acredita que ele usa a Rússia ou ele usa algum estado específico? Que ele estaria dialogando com perfeição sobre o tsarismo, né, nessa... Assim como, claro, ele tá muito em diálogo com o czarismo. Felipe, quer responder? Não, fica à vontade, Renan. Não, ele vai estar muito em diálogo com o czarismo porque ele é da Rússia, né? Ele vive a Rússia, ele é diretamente oprimido pelo czarismo da Rússia, né? Mesmo sendo filho de nobres, ele é preso na Sibéria, né? E perde todos os dentes, enfim, trágico a vida dele aí, as suas prisões na Rússia, mas ele está trazendo, assim como Marx no Manifesto Comunista, uma noção mais geral de história, né? Se Marx fala no Manifesto Comunista que a história da civilização da humanidade é a história da luta de classes, Bakunin está falando que a história da civilização é a história da religião, da aliança da religião com o Estado, né? Então ele está tentando criar uma categoria genérica de análise. Mas, de novo, ele não é um intelectual de gabinete, ele é o cara que pega a baioneta na mão e vai lá para o front, né? Certo, gente? Veja bem, para que uma pessoa consiga acreditar que uma mulher virgem teve um filho, né? Tô falando aqui do mito da Virgem Maria enquanto uma mulher casta, pura, né? Que não teve nenhuma relação sexual, tinha um marido, não teve nenhuma relação sexual, mas teve um filho, né? E outros contos, né? Outros milagres. Para você interpretar isso ao pé da letra, você precisa dar uma desligadinha na racionalidade. Bom, esse é o momento onde ele fala que isso vai permear o pensamento aí religioso, né? A pessoa, para acreditar nesses contos religiosos ao pé da letra, ela precisa desligar a racionalidade, mesmo que por alguns momentos. E acreditar em contos atrozes, né? Eu acabei de citar alguns exemplos aqui de um filho que mata o pai, de uma cidade que é destruída e está tudo bem, né? De mulheres que são apedrejadas, né? E está tudo bem. Então, a pessoa, o pensamento religioso, o homem que acredita nesse pensamento religioso, ele está, segundo o Bakunin, mais apto a reproduzir esse pensamento dentro da violência em sociedade, né? Em sociedade. Se você ouve esses contos, se você acredita nesses contos, em algum momento faz sentido matar bandido, porque lugar de bandido, bandido bom é bandido morto, não é? Porque eu posso ser tolerante com muitas coisas, mas bandido, e aí é onde bate esse vira-chavinha da racionalidade. Temos também a noção de súdito, né? Felipe marcou muito bem, quando na aula de Hegel, a questão do súdito, né, da monarquia, enquanto todos são súditos. Para o Bakunin, se o Estado está vinculado com a religião, todos são súditos, mas de Deus também, né? E aí ele vai fazer uma crítica às crenças, né? Crítica às crenças. Eu queria trazer aqui, deixa eu ver, a hora que ele fala do papel da ciência. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Um segundo. Aí, tá achei já, tá aqui embaixo. Vamos ler mais um pouquinho aí, gente. Quer que eu leio? Dá só mais um zoom aí, Ranon. Coloca no 100%. Acho que dá pra aumentar mais. Aí fica bom.
Então, a despeito dos metafísicos e dos idealistas religiosos, então tá colocando duas classes aí, né? A despeito dos metafísicos e dos idealistas religiosos, filósofos, políticos ou poetas, a ideia de Deus implica a abdicação da razão e da justiça humanas. Ela é a negação mais decisiva da liberdade humana e resulta necessariamente na escravidão dos homens, tanto na teoria quanto na prática. A não ser que queiramos a escravidão e um envilecimento dos homens, como o querem os jesuítas, como o querem os momiers, os pietistas e os metodistas protestantes, não podemos nem devemos fazer a mínima concessão nem ao Deus da teologia, nem ao da metafísica. Aquele que nesse alfabeto místico começa por Deus, deverá fatalmente acabar por Deus. Aquele que quer adorar Deus deve, sem pôr ilusões pueris, renunciar bravamente à sua liberdade e à sua humanidade. Aquele que quer adorar a Deus deve, sem se pôr ilusões pueris, renunciar à sua liberdade, né? Ou seja, se você quer adorar isso, você vai, sem sombra de dúvidas, renegar a sua própria liberdade. Gente, tudo certo até aqui? Ele é radical, né? Eu senti na análise lógica aí da ideia, eu senti que ele relacionou a razão, né, como a liberdade. Então, qual que é a ideia lógica dele? Ele está falando que a gente, ao pensar em Deus, ou Deus religioso ou Deus da metafísico, então o Deus da teologia aí é a academia, né, teológica, que forma as igrejas, que forma as diferentes vertentes, ou Deus metafísico, que é Hegel, Kant, Schelling, Fichte, todos aqueles que estavam fazendo a conciliação entre a religião e a filosofia que nós vimos. Então é diretamente com essas pessoas que ele está dialogando. Então nem o Deus teológico dentro da academia da igreja, nem o Deus filosófico da conciliação entre filosofia e religião. E aí ele coloca a razão, né? Parece que ele estipula o grande cabedal, o grande alicerce da razão ser a fonte da liberdade humana. Então, se a gente acredita em Deus, a gente abdica da razão, a gente tem que se abster da razão, tem que se afastar da razão, e aí nesse processo... Exatamente. Fez uma sirene aqui, por isso que eu parei. Nesse processo ele perde a liberdade. Acho que na análise lógica da ideia, acho que é isso, né? E esses momiers, pietistas e os metodistas, você manja, Ranon? Bom, os jesuítas, ele está fazendo um paralelo exatamente com a América. Eu vou me deter aos jesuítas. Os jesuítas estão falando da América, né? Os processos de conversão que os jesuítas faziam. Né? Para a gente é muito visível aí que são os metodistas protestantes, os outros eu não vou entrar muito não. Certo? Certo. Aí vocês vão falar, o Guilherme, já vi a carinha do Guilherme, ele falando, pô, ele é radical, né, professor? Ele é tipo esses ateus de Facebook, né? Que fica falando, Deus não existe, enchendo o saco. Escreveu um livro falando que Deus não existe. Tipo Nietzsche. Vocês não tiveram aula de Nietzsche ainda, né? Mas ele vai estar um pouco próximo de Nietzsche, né? Então isso é uma característica semelhante, assim, pelo menos no contorno do que ele escreve, do como ele escreve. Mas veja bem, né? Ele tem uma frase muito bonita, deixa eu colocar aqui, eu não consegui achar a página, eu vou achar na mão aqui, gente. Né? Ele tem Vou uma fazer frase. um parênteses, então, Ranon, enquanto você pesquisa. Achei. Vai lá, depois eu falo. Vou ler aqui rapidamente, gente, para a gente conseguir terminar a aula bem. Assim. Tem uma consideração dele sobre a ciência, tá? E, consequentemente, sobre o positivismo na época, tá? Essa noção positivista que vai ter na época, que é uma noção muito usada pelos liberais.
Então, ele está falando aqui dessa noção de natureza, tá? Leis naturais, tal. Vamos lá. A missão da ciência é constatar as relações gerais das coisas, passageiras e reais. A missão da ciência é constatar as relações gerais das coisas passageiras e reais, reconhecendo as leis gerais que são inerentes ao desenvolvimento dos fenômenos do mundo físico e do mundo social. Ela assenta, por assim dizer, as balizas imutáveis da marcha progressiva da humanidade, indicando as condições gerais cuja observação rigorosa e necessária e cuja ignorância ou esquecimento sempre será fatal. Pausa aqui. O que ele está falando para a gente aqui? A missão da ciência é constatar o que está aí, é captar as leis gerais da natureza, do mundo físico. Lembrem lá de Newton, né? Do mundo físico, das leis físicas e das regras sociais, né? Estamos vendo aqui o surgimento das ciências humanas, junto com Marx, o materialismo, né, histórico, está surgindo aqui, ele está falando disso. Então, a ciência vai trazer a compreensão dessas coisas para a gente, né? E o esquecimento é sempre fatal, porque a ciência, assim como o fruto proibido de Adão e Eva, tem na sua raiz o questionamento, né? Então, se nós temos verdades hoje, elas com certeza serão questionadas daqui a 50, 100 anos, né? Se a gente está falando de ciência, nós estamos falando de questionamento e não de verdades, verdades dogmáticas, tá? E aí tem essa frase maravilhosa dele aqui, que é: numa palavra, a ciência é a bússola da vida, mas não é a vida, né? Olha que interessante aqui. E aí é onde eu comecei a aula, e volto ao começo da aula, a diferença do pensamento dele para o pensamento do Marx é que, se nós queremos estar avançando, nós não podemos negar a própria natureza. A revolta, o questionamento, a alteração é parte da natureza humana. Então, dialeticamente, nós podemos questionar, mas não ir contra essa própria natureza, senão estaremos indo contra nós mesmos, né? A raiz, se a gente for pensar aí o pensamento anarquista enquanto um pensamento materialista, enquanto um pensamento dialético, enquanto uma linha socialista, nós estamos pensando uma linha de socialismo que não nega a própria naturalidade do ser humano. Por consequência, os socialistas libertários não são vistos como esse socialista do século XX, do progresso industrial, né? Obviamente, nós queremos a industrialização, obviamente, nós queremos o salário, obviamente, nós queremos uma ruptura socialista. A questão é, se nós formos contra a própria natureza do ser humano, né? E aqui a natureza do ser humano, leia-se coletivismo, leia-se mutualismo, né? O ser humano, para os anarquistas, para o pensamento anarquista do Bakunin e dos outros anarquistas que vêm depois dele, né? Podemos colocar aí, sei lá, Kropotkin, podemos colocar aí Malatesta, podemos colocar aí outros pensadores, Emma Goldman, por exemplo, né? O que faz o ser humano chegar até o que ele chegou hoje não foi a sua competitividade. Não foi a sua competitividade. Foi a sua capacidade de viver em sociedade. Como os religiosos chamam, se vocês preferirem, viver em comunhão, né? Então, ele está falando aqui que negar esse coletivismo, esse mutualismo, é negar a própria natureza humana, né?
exatamente por aí, Guilherme, né? Dentro do anarquismo, vamos ter aí a linha mutualista, né? O princípio mutualista como um princípio importantíssimo, né? Depois a gente vai ter aí, na história do pensamento anarquista, a gente vai ter algumas linhas aí, o mutualismo é uma das principais dela aí no começo da coisa. Questões, gente? Só esse finalzinho bem rapidinho, né? A ciência é imutável, impessoal, geral, abstrata, insensível como as leis das quais ela nada mais é do que uma reprodução ideal, refletida ou mental, isto é, cerebral. Ou seja, a ciência ela é fruto do intelecto, né? Mas ela não é as coisas que ela pensa. A vida é fugídia e passageira, mas também palpitante de realidade, individualidade, sensibilidade, sofrimentos, alegrias, aspirações, necessidades e paixões. É somente ela que espontaneamente cria as coisas e os seres reais. Né? Diga, Guilherme. Não, tinha travado aqui, só, desculpa. Vejam, a palavra individualidade, mas não é o individualismo, é uma concepção socialista que abarca o indivíduo e o coletivo ao mesmo tempo. Diferente de uma noção socialista, que aí vai ser o racha da Primeira Internacional, que vai vir com o Marx, de uma noção socialista ou coletivista baseada num partido, né? No centralismo democrático, na centralidade, no consenso, nem que seja forçado. Perguntas, gente? Bom, o que seria o indivíduo, né? A questão da individualidade no coletivo, né? Para mim é uma questão mesmo. Eu imagino que não tenha como ser livre se você mora sozinho no mato. Liberdade não é nem uma questão, né? Porque ela não... que depende de uma relação a ser livre. Eu me questiono sempre o que é o indivíduo. Quem inventou o indivíduo? Quando se inventou o indivíduo? Se o indivíduo é algo natural. Não... E aí essa é uma questão mesmo para mim. Porque eu compreendo essa brisa. Inclusive, toda organização que eu chego, a galera fala dela, porra, os caras estão sendo tirando. Falo, mano, vocês estão tumultuando? Isso que é o quê, tio? Vocês tumultuam, os caras vão bater mesmo, entende? Veja bem, a noção de liberdade, Gui, pro Bakunin, não é uma noção de liberdade liberal, tá? Aqui a gente tá falando, assim, essa anarcocapitalismo... esse é a cereja do bolo da aula. Anarcocapitalismo não existe. Não existe. Não existe. Assim, é que nem você falar que você é, sei lá, palmeirense e corintiano ao mesmo tempo, né? É você falar que é cristão e a favor da pena de morte ao mesmo tempo. Mas não só existe. pegar só para não passar, Ranon, esse questionamento do Gui aí. Gui, você falou do indivíduo, né? Se o indivíduo ele é natural ou não. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque segundo a filosofia, e aí cada linha, cada ciência humana vai pensar uma coisa, um direcionamento. Mas segundo a filosofia, o indivíduo surgiu lá com Descartes. Surgiu com aquele trecho que a gente leu lá, penso, cogito ergo sum. Eu penso, eu existo, E aí, essa racionalidade que o Ranon está trazendo aqui, sendo o ponto mais alto para o Bakunin, é essa racionalidade que ela, ao mesmo tempo, ela surge com o Descartes, mas ela surge atrelada ao indivíduo, porque o penso, logo existo, ele é ao mesmo tempo o indivíduo particular, ser pensante,
que ao mesmo tempo ele é a racionalidade. É a racionalidade de se opor ao todo, de se opor à ideia. Então é sempre essa a ideia, né? O Bakunin, ele é um filósofo, assim como Marx, então ele está dialogando com todas essas pessoas. Agora, a questão da individualidade enquanto coletivo. O que a gente tem até aqui, com Marx, e depois mais para trás com o Rousseau, é o quê? Na discussão política, o indivíduo, ele é sempre calado ou forçado diante da decisão coletiva. Então, se tem 10 pessoas e 8 fala que vai para X lugar e 2 fala que vai para outro lugar, essas 2 que vai para outro lugar, elas estão submetidas à decisão coletiva. Para o Bakunin, isso é um esforço contra a individualidade. Que o coletivo, o todo, as 10 pessoas, junto com as individualidades, elas precisam ser encontradas. E o que acontece aí com a ditadura do proletariado do Marx, enfim, com toda a corrente filosófica que o Bakunin está criticando, com o Hegel, com Deus, com essa ideia daquele que... a bela analogia que o Hanon fez do Gênesis, né? Aquele que é ditatorial, aquele que ditar, né? Que diz da palavra. Então, o que o Bakunin está colocando é uma equidade aqui entre o todo e a individualidade, que até aqui tudo que a filosofia está falando é que não, é que o indivíduo ele é sempre subalterno ao que todo mundo está dizendo. A Bíblia tem uma fita dos seguidores de Jesus depois que ele morre. Conta pra gente, Gui. Não, tem uma feita, nem sei se é real, não, mas eu vi de fontes confiáveis, que tem um lance que depois de Jesus morre, os apóstolos, né, eles montam meio que uma sociedade coletivista, assim, né, nesse nível de coletividade. Eles tinham que dividir todos os ganhos, dividir o peixe, essas fitas todas assim. Só que aí tem uma passagem que é muito louco, né, você vai fazer umas conexões, que parece que tem uma galera, com os dois ali, que eles metem o louco e metem os peixes no bolso, assim, tipo, não divide com o geral. Aí Deus, mano, sem pensar 2 vezes, pum, já era. Vocês estão eliminados do Big Brother, volta para casa. E aí é muito louco, né? Porque aí você vai ver na ideologia alemã, é um texto que o Marx está amadurecendo, né? Parece que esse é o corte epistemológico que fazem. O Marx, ele vai fazer uma conciliação, não com a religião, mas com o religioso, que é o trabalhador, né? Que ele vai falar assim, mano, é muito difícil realmente tirar a religião do humano, né? Porque você tem essa coisa, né, talvez seja até intencional, né? Talvez intencional da própria ideia, né? Acho que as ideias têm vida própria, às vezes. Mas de não romper totalmente com a religião, não é romper, se rompe, né? Mas ao mesmo tempo você compreende, né? Mas aí eu fui fazer essa fita, que talvez Marx não tenha nem rompido com Jesus Cristo, olha que louco. Tem gente que fala que Marx era satânico, mas eu não sei se essa informação ela é verídica. Da internet. Eu não sei. De um blog. Não, de uns direitistas que escreveu o livro lá, Relação Satânica entre Marx, enfim. Mas falam que tem um fundo de verdade, porque ele era ocultista. Assim como o Bakunin, né? Fontes internet. A gente pode falar que Bakunin, por exemplo, é satânico ao ponto de que ele traz a imagem de Satã enquanto o livre pensador, alguém que questiona. Mas eu ia fazer uma consideração, Guilherme, sobre a sua pontuação, é que essa noção de indivíduo ela está atrelada à noção de liberdade, né? A noção de indivíduo e a noção de liberdade elas vão estar meio atreladas. E aqui a gente tem essa grande máxima liberal, né, de que a minha liberdade ela acaba onde começa a sua liberdade, e o grande contraponto do pensamento do Bakunin e, por consequência, das linhas de pensamento socialistas libertários, a gente vai pensar a liberdade do indivíduo se expandindo através da liberdade dos outros indivíduos. Para o Bakunin, não existe liberdade numa relação, numa sociedade onde existem escravos, por exemplo. Né? Não existe liberdade
se eu sou o Senhor. Não existe liberdade. Então, a sua liberdade, ela expande a minha liberdade. O que isso significa na prática, dentro da Internacional e dentro dos movimentos operários internacionais? Eles vão se voltar, isso é interessante, foi um objeto de pesquisa, inclusive meu, ao longo da graduação, eles vão se voltar para quê? Para a educação, né? Por exemplo, o ensino de ciências hoje, dentro das escolas, e o ensino de homens e mulheres dentro das escolas, o não monopólio da igreja nas escolas é fruto da ação dos movimentos anarquistas, né? Outro exemplo é também a própria criação do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, vindo da ação dos anarquistas. Então, eu acho que essa noção de liberdade, de indivíduo, é vista muitas vezes enquanto algo liberal, né? Para as linhas, para o marxismo vulgar, né? Não só para o marxismo vulgar, mas que não existe indivíduo dentro da concepção de classe, né? O que o socialismo libertário traz, estou falando Bakunin e precursores, é exatamente a existência do indivíduo e do todo ao mesmo tempo. Quero fazer uma última chave. Quando a gente for falar de revoluções africanas, esse conceito vai ser essencial. Por quê? Não existe um proletariado constituído dentro dos países africanos. Você tem grandes explorações de mão de obra escravo, matérias-primas, e muitos povos que nem dialogavam, que de longe não tinham um sentido de unidade. Vão ter alguns pensadores anarquistas que vão ser centrais nas revoluções, nas independências africanas. Vide o exemplo que o próprio Fanon também não foi intelectual de gabinete. Pegou e fez acontecer, né? Bom, enfim. Acho que essas são algumas considerações. Aí espero que quem nunca tenha ouvido falar de Bakunin tenha pelo menos uma primeira leitura do Bakunin que não seja uma leitura de internet. Alguém que falou mal do Marx. Não, mas a ignorância realmente é complicada, porque eu lembro que eu escutei uma vez sobre Bakunin, eu tinha essa visão do comunismo coletivismo, que eu tenho essa noção, né, fundamental, de que eu não vou tratar o anarquista como eu trato o liberal, porque o cara negocia a liberdade, né? O liberal, parece que a liberdade é um direito individual que é negociável, inclusive. Você pode negociar a sua liberdade, mas ignora o fato que você é livre para pular de um prédio, mas não é livre para fazer nada depois disso. Tipo, são questões materiais da liberdade que eu acho que o Bakunin até contempla. É interessante. Sim, contempla. Né? Contempla. Ele é um dos fundadores da Primeira Internacional, né? Da Primeira Internacional Trabalhista, né? De uma polêmicas entre Bakunin e Marx, por exemplo. Bakunin sempre foi contra a herança, né? Uns debates dentro da Internacional, da Primeira Internacional, a questão da herança. E Bakunin falava: temos que abolir a herança. Assim, é uma coisa primordial. Marx falava: não, abolir a herança não é primordial. Devemos abolir a propriedade privada, porque a herança é uma consequência da propriedade privada. E ambos concordavam com a abolição da propriedade privada como algo primordial. Mas aí vão ter alguns outros debates ali entre eles, né? E eu acho que o principal que vai dividir esses dois pensadores vai ser o Congresso de Haia, que é um congresso da Internacional Socialista, em que rola um debate, e ponto alto do debate é a unidade de classe. A ação da Internacional deve ser sobre a unidade de classe ou sobre a construção do partido, né? E aí a linha do Bakunin é sobre a construção da unidade de classe, não necessariamente dentro do partido, mas de forma descentralizada, e para o Marx de forma centralizada dentro do partido. E daí vem uma noção, é construída com a Revolução Russa, com Lenin, Stalin, a noção de que o anarquismo é uma infantilidade do movimento operário, né? Deu certo, né? Deu certo a experiência da União Soviética, né? Tá viva até hoje, né? Graças a essa concepção
né, que não precisa dialeticamente de outras concepções socialistas, ela é total sozinha, né? Deixo essa provocação aos meus grandes camaradas marxistas. Inclusive, uma grande indicação dessa aula está na TV Boitempo, né? Tem uma palestra de 2 horas sobre a teoria da revolução do Bakunin na TV Boitempo. Desafio a verem, a lerem. Eu diria que isso, ela a continua próxima da vez. Revolução Cubana. O que eu diria da Revolução Cubana? Não, eu diria que a União Soviética continua no coração de todos os chineses, cubanos, burkinafassenses, de todos que usaram o marxismo-leninismo como ferramenta de emancipação nacional e social. Mas é isso, camarada. Socialismo sempre. Acho que é isso, Ranon. 8h15 eles têm a próxima aula, né? A gente não deixar um tempinho para respirar. Pelo menos um tempinho aí. Gente, espero que tenham gostado da aula. Quem ficou mais Comentários, quietinho. perguntas, fiquem à vontade. Mais importante as perguntas, Vanessa, Nicole. Quem que falou que nunca viu falar dele? Ó, Nicole, Ana, né? E aí? Deu para entender? Ficou muito confuso? Para o vestibular ficou tranquilo a diferença entre socialismo, entre comunismo e anarquismo? Porque no fundo é isso. Essa é a questão, né, que cai nos vestibulares. Anarquismo. Talvez no vestibular caia com o nome anarquismo mesmo. Isso. Anarquismo, comunismo. Aí, só para tentar gravar, né, fixar esse ARC, né, as palavrinhas mágicas, Vanessa. O ARC, esse ARC, anarquismo, o anarque é de poder, né? E o A, ele nega, né? Então, oligarquia, monarquia, anarquismo, esse kia é grego e significa poder. Então, ao pé da letra, como é que fica, Ranon? Ao pé da letra, negação, né, nega um governo não legítimo. Hierarquias não legítimas, né? É isso. Aí é nesse sentido. E aí o comunismo pensa no Estado, tentando chegar à igualdade, e aí quando chega no comunismo, abole o Estado. O anarquismo é o processo mais rápido, né? Toma conta lá, a gente vai chegar em Brasília, o que nós vai fazer? A grande questão é, a gente vai chegar em Brasília, o que a gente vai fazer? Chega uma revolução, o que vai fazer? Não, Os anarquistas vão... Anarquistas não vão chegar em Brasília, eles vão construir o socialismo sem precisar chegar em Brasília. É isso. Eu entendo. Eu entendo. É a experiência de socialismo descentralizada, quando o marxismo vai buscar um socialismo através do Estado. Para o Bakunin, o Estado não é o lugar do consenso, né, da liberdade. Gente, não vou tomar mais tempo de vocês, hein? Não, é isso. Acho que isso era importante para finalizar. É bem isso aí. O anarquismo nem vai para Brasília. O comunismo vai lá e toma o Estado, tudo de vermelho. Toma pau da polícia. Ai, gente. Gente, eu vou nessa. Matemática hoje. Obrigado. Semana que vem a gente entra em contemporâneo. Demorou. A gente vai falar do reacionário do Nietzsche? Vai. Temos um desafio. Não vou falar mal do Nietzsche gravando, senão vai pegar mal. Ele é o meu maior inimigo. O Nietzsche é o meu maior inimigo, mas eu não vou falar mal dele. Não gosto do Nietzsche também, não. Boa noite. Obrigado, Nicolau.